Olá, pessoal, boa noite. Lilian aqui falando. Todos bem-vindos. Boa noite para quem está aqui presente, né? Se você está ouvindo essa gravação no YouTube, também bom dia, boa tarde. Bem-vindo todos. E você também que está no Spotify, nas redes sociais que você estiver nos assistindo, muito obrigada, gratidão por estar nos acompanhando. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial nesse mês de outubro, Dia das Crianças, com o tema A Hipnoterapia para o Crescimento Emocional da Criança. A nossa convidada especial é a Isabela Pereira. Muito bem-vinda, mas antes eu gostaria de lembrar para vocês que nos sigam e compartilhem esse vídeo para o maior número possível de pessoas, aumentando assim o número de participantes nos nossos grupos de YouTube, Spotify, Facebook. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. No Instagram você vai ter todas as lives lá e no YouTube você vai assisti-las, né? Bem, sem mais conversa, vou passar a palavra para que a nossa convidada se apresente, passe suas redes sociais. No final nós teremos um momento do merchan dela. Então fique à vontade, muito bem-vinda, Isabela. Os microfones são todos teus. Muito obrigada, Lilian. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Parabéns pela iniciativa, praticamente, de levar tanto conteúdo bom sobre a terapia com hipnose para um público tão amplo. Enfim, tem muito conteúdo, muita coisa boa, são muitos temas. Recomendo a todos que acompanhem, né, as redes sociais, o Spotify, o Instagram, todas as redes praticamente, para ter muita informação boa, de qualidade, avalizada sobre o assunto. Muito obrigada. E falar de hipnoterapia, né, como suporte para o crescimento emocional das crianças, é um dos meus temas prediletos na vida, né? Eu amo. Começando pelo começo, quando eu fiz a minha formação, né, em hipnoterapia, eu saí focada em trabalhar com mulheres, né? Eu achava que eu queria atender só mulher. Aí veio o HipnoKids, né? A formação HipnoKids para o Brasil, logo depois que eu me formei. Eu fiz, né? Quem atende as mães para atender os filhos, né? Eu sou mãe, né? De duas crianças, do Joaquim, que tem 8 anos, e da Maria Tereza, que tem 5. Então vai me servir também, né? Para a minha vida com os meus filhos, eu vou fazer. E fiquei encantadíssima. Foi o melhor curso que eu já fiz na minha vida. Eu saí muito apaixonada, né, por aquele método, pelas práticas, pelas possibilidades, né, de ajudar uma criança a crescer emocionalmente, a viver melhor, com mais bem-estar. A criança não, a família. Porque a terapia, né, já para começar um pouco, a terapia de hipnose com criança é uma terapia que envolve a família. Não tem como cuidar da criança sem cuidar do meio, sem orientar os cuidadores, né? É tudo muito junto. Então foi um encantamento, né, que eu tive muito grande. Eu amo atender crianças, de verdade. As coisas fluem muito bem, muito bem. É bonito, assim, ver o processo, ver o trabalho. E começando um pouco sobre o meu trabalho, né, falando sobre o meu trabalho, eu faço umas coisas bem diferentes, né? Atendimento a crianças. O que é que eu faço? O meu protocolo com crianças é de 5 sessões de atendimento. Cada uma leva até 2 horas. Eu aprendi que com criança se atende 40 minutos, 1 hora. Comigo não funciona. Eu deixo 2 horas de agenda para que a coisa ande. E olha, 90% ficam assim 2 horas, ou 1h50, pelo menos 1h30, assim, ficam, sabe? A coisa vai. Eu não gosto ali de criança olhando para o relógio, né, de olho, aí vai, quem vai chegar, não. Eu quero ir tranquila. Então, o tempo de sessão que eu deixo para adulto, eu deixo para as crianças. E a coisa funciona. Claro que eu não amarro ninguém no pé da mesa, né? Se eles estão inquietos, eu percebo que não está fluindo, quer ir embora, tudo bem. Mas, olha, eu nunca atendi uma criança em menos de 1h15. Nunca, 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 né? Eu monto um roteiro de atendimento, eu tenho uma noção do que eu vou fazer, que na hora muda, né? Claro, não é pronto, é vivo, ali acontece. Vou contar algumas situações que aconteceram, que surgiram, que foram ótimas, enfim. Mas, para começo de história, são 2 horas de sessão. Das 5 sessões, a primeira é só com os pais, né? O pai e a mãe juntos, ou sou o pai, sou a mãe, tanto faz. E eu termino essa sessão, sabe, para escrever a biografia da criança. Como é que foi a gestação? Como é que foi o parto?
mamou, não mamou, o que é que come, que palavras usa, tem alguma expressão, tem alguma gíria que use mais, que desenho assiste, qual a cor predileta, de que parentes gosta mais, quem são os amigos da escola, enfim, é um mergulho total no mundo da criança, para que eu tenha, né, condições de ter empatia, de acolher, de entrar no mundo, né, realmente. Acho que esse é um dos pontos, sabe? A gente tem que conhecer as crianças. Isso não só para mim, né, que sou hipnoterapeuta que trabalha com criança, mas para pai, para mãe, para cuidador, para quem tem afilhado, para quem tem sobrinho. A gente tem que chegar no mundo. A gente tem que conversar, né? Tem que entender como é que você está hoje, né? Não é só como foi na escola hoje. Como é que você se sente, né? Qual foi a sua melhor aula? Por que foi? Eu pergunto para os meus filhos, tá? Todos os dias. Qual foi a sua melhor aula? Por que foi boa essa aula? Como é que foi o recreio? Foi divertido? Qual foi a brincadeira de hoje no recreio? E assim as coisas vão fluindo. Então, são 5 sessões, né? Cada uma pode durar até 2 horas, né? Com as crianças, e isso flui, né? Realmente, primeiro com os pais. Eu falo para os pais que eu vivo o HipnoKids 24 horas. Eu vivo, né? Porque eu tenho 2 filhos. Então, eu não uso nada com os filhos dos outros que eu não use nos meus, né? São praticamente 2 hipnoterapeutas. Porque eles sabem se hipnotizar, eles pedem hipnose. Agora eu deixo o meu material de trabalho, né? Tá aqui comigo, tá na sala em que eu atendo. Mas quando eu ficava na minha casa, a mala, né, a malinha da hipnose que eu levava quando eu atendia alguma criança, eles queriam ver, hoje eu quero hipnose, né? Eles queriam brincar com as coisas que eu uso, com os brinquedos, mas eu, sabe, eu incluía a técnica ali, né? Eles sabem se hipnotizar, né? Aquela técnica de colocar, fazer uma carinha no dedo, né? Colocou na mãozinha aqui, vai, e quando o dedinho beijou o nariz, né? Você fechou o olhinho, já está no outro mundo. Eles fazem, as crianças que eu atendo fazem também, né? Eu ensino, né? A fazer auto-hipnose. Eles têm a possibilidade, aqueles que querem, quem não quer o respeito, de chamar o pai ou a mãe no final para hipnotizar. Muitos amam, né? É um empoderamento, né? Eu vou hipnotizar você agora, né? Faz tal, tudo. Explico de cara que não dá para hipnotizar para comprar brinquedo, né? Porque muitos têm essa intenção, né? Não vai dar re-rap depois, fazer compras, não é para isso. Mas eles fazem lindamente, é uma graça, assim. O que eu faço com eles, eles rapidamente reproduzem. Eu não sei o que acontece comigo, né? Eu multiplico o universo, assim, gratidão, porque as crianças que eu recebo são crianças muito incríveis. Olha, muitas, assim. Eu vejo muita maturidade, sabe? Penso que parte disso vem da família, né? Porque se a família se dispõe a levar para uma terapia tão profunda, né? Se tem esse acompanhamento, é lindo de ver. Se tem esse acompanhamento é porque eles querem o melhor para os filhos, ou já vem com engajamento, né? E eu engajo 1000 vezes mais. Falo que só crianças muito poderosas fazem terapia com hipnose, qualquer criança que pode fazer, sabe? Eu conversei com o seu pai, conversei com a sua mãe aqui 2 horas, eles me explicaram que você sim está pronto, sabe? Que você é assim assado. Então, eu engajo muito, que facilita muito o trabalho. Então, como é que eu faço? Né? Meu jeito de atender. Já expliquei o protocolo, as 5 sessões, cada uma vai até 2 horas, eu deixo. Como eu falei, eles ficam. Eu nunca esqueço do menino de 8 anos que eu atendi, e chegou e falou assim: Tia Bela, não vale Bela, eu tenho coisa para falar para você que eu não sei nem por onde começar. Eu fiz: comece, fulano. Ele falou por 1 hora. 60 minutos. Eu só entrei no meu roteiro de atendimento com ele 1 hora depois. Ele precisava falar, vocês entendem? Quer dizer, ele, eu, vocês, todos nós precisamos falar. Todo mundo quer falar e quer ser ouvido, né? Então, para o processo dele, aquilo foi muito importante, né? Essa empatia, essa escutativa, sabe? Você ouvir sem interromper, sem palpitar, sem querer impor seus pontos de vista para o outro. Deixar que fale, né? Ouvir livremente, depois trabalhar em cima daquilo que você ouviu. Então, por que eu deixo 2 horas de agenda? Porque vem um que fala 1 hora, e que bom que todos falem 1 hora também, né? Que todos desopilem, a fala é terapêutica. Então, assim, isso ajuda, né? Então, ter espaço, né, para escutativa, para acolhimento, muita empatia, né? Que é o que eu falo, o que eu faço, todo mundo pode fazer em casa, né? Com as crianças que têm. E isso de entrar no mundo também é muito importante. Há pouquíssimo tempo, agora já na vacinação da Covid, tem um menino de 9 anos que tinha pavor de agulhas e não queria se vacinar e tinha que se vacinar, né? Enfim, se proteger contra o coronavírus. Então, a mãe trouxe, a gente fez o processo, né? Estava super ansiosa, né? Como é que ia ser o dia da vacina, pedir foto, enfim, aquela coisa.
E aí a mãe me relatou que na hora ele chegou, assim, né, ficou com um pouco de vontade de chorar, ficou apreensivo. E a mãe foi incrível, falou assim, lembre-se das palavras da Isabela. Ele foi lindamente, se vacinou. Não quis mandar a foto, era mais tímido, mandou a foto da carteirinha, né? Então tem a prova de que ele se vacinou. E o que é que eu fiz com esse menino, né? Que foi lindo. Ele né, ainda não sou de ser fã, de um seriado, um desenho chamado One Piece, cujo herói se chama Luffy, né? Luffy foi meu melhor amigo. E das frases, dos lemas do Luffy é lindo, que é a maior liberdade é não ter medo. É claro que eu usei isso a meu favor, né? Não ter medo, a liberdade que ele ia ter se protegendo, né? Tendo a saúde em dia, não pegando corona, né? Que é uma doença esquisita, que pode afetar uns do jeito e a outros de outro. O quanto a saúde dele era valiosa, sabe? Então, eu usei o Luffy o tempo inteiro. No dia eu pedi que ele fosse com alguma coisa do Luffy, ele tem tudo, né? Chapéu, roupa, o boneco, enfim. Que ele levasse alguma coisa do Luffy com ele e que na hora da vacina ele ia fechar os olhos, ia ficar com o olhinho aberto, mas enfim, quem ia vir na cabecinha dele era o Luffy e dizer para ele que a maior liberdade é não ter medo, né? E foi um sucesso, eu fiquei tão feliz, fiquei muito feliz com esse retorno. Mas é sempre assim, é trabalhar com aquilo que a criança traz, né? Com as referências, que eu só consigo ter porque eu estou vendo, né, o pai na minha frente, a mãe na minha frente, tô conversando. Funciona mandar o questionário, o pai mandar por e-mail, a mãe mandar por e-mail? Claro. Então, estou julgando, nem dizendo que é melhor do jeito. Eu aprendi que era para mandar o questionário. Mas, para mim, é muito rico esse contato, né? Você vê a mãe chorando na sua frente, lembrando de como foi o parto, de como estava quando engravidou. É outra coisa, né? São muitos elementos, assim, sabe? Isso, para mim, é muito importante e faz a diferença nos meus atendimentos. Então, já entrando um pouco agora nas ferramentas, né, de crescimento emocional que a terapia com hipnose, a hipnoterapia traz para as crianças. Em primeiro lugar, eu uso muito o entendimento e a aceitação das emoções. Olha, fulano, é normal ficar triste. Eu também fico triste. Todo mundo fica triste. Eu, seu pai, sua mãe, sabe? Tipo, quem passou ali na rua agora, todo mundo fica triste. Ah, tá aqui agora, tristeza. Tá bom, você tá aqui, vem me dar um abraço. Abraçar essa tristeza, sabe? Reconhece, né? É validar, né? Reconhecer o validor que está ali. Agora vamos lidar com ela? Como é que a gente pode lidar com ela? Vamos procurar os recursos. Eu deixo muita técnica. Dentro do método Hipnokids, né? Aliás, um beijo para minha professora, é incrível, não sei se vocês conhecem, a Bárbara School. Ela é uma suíça de alma muito brasileira, assim. Não sei se ela está vendo, mas depois eu vou contar para ela que eu fiz uma da gravação, ela vai ver, né? Ela é incrível. Um beijo, Bárbara, muito obrigada por tudo. Então, tem muita ferramenta nesse método. São muitas possibilidades que eu tenho de técnicas para usar. Fora o que vem na hora, né? Viva ali no calor da hora, que eu vou contar um pouco mais depois. Então, número 1, para o crescimento emocional da criança, que a hipnoterapia traz o entendimento e a aceitação das emoções, tá? O que eu sinto é normal, eu posso sentir, sim, reconhecer que eu sinto e aprender a lidar com isso da melhor forma. Escutativa, né? Como eu falei, eu ouvi, né? Deixar que fale, sem interromper, né? Sem julgar. Eu deixo muito claro para os pais e para as crianças que há o sigilo terapêutico, que eu não vou contar para os pais as falas que as crianças me trazem. Eu falo para eles, eu vou dar um retorno, eu dou um retorno por sessão, né, para os pais, mando mensagem no dia seguinte contando como é que foi. O geralzão, estava aberto, não estava aberto, falamos de autoestima, disso, daquilo, mas o geral. Eu não levo as falas das crianças, para que eles se sintam confortáveis para falar abertamente comigo. Então, o entendimento da emoção, a escutativa, o acolhimento, muito acolhimento. Eu vou ficar sempre do lado deles, né? Validar o que eles estão falando, reconhecer, sentir, compreender, sabe? Eu acolho, né? Eu acolho muito. Ressignificação, claro, né? Que é o que faz a terapia com a hipnose, basicamente. Identificação do problema e ressignificação. Com criança, quando a gente vai fazer vai para a cadeira, né? Fazer o processo terapêutico, né? Com a hipnose, para procurar fazer a regressão às causas, enfim, nem sempre flui. Flui mais com os maiores, né? Depois de 9 anos, assim, a coisa anda melhor. Com os menores do que isso, porque ela tem a partir de 6 anos, né? Os de 6 a 9, digamos, nem sempre vai redondinho assim lá na hora da cadeira.
Como é que eu trabalho? Como é que eu viro o jogo? Com muito reforço positivo, com muita técnica e muito reforço positivo, né? Além da emoção ser acolhida, da escutativa, muita técnica, muito reforço positivo. Até semana passada ela me falou assim, mas muito mimo, né? Você está sendo muito mimado, toda semana você sai com um presente na mão, sabe? Mas eu dou muita coisinha, muito reforço positivo, assim, sabe? Eu dou um pêndulo, né, para eles, ensinar a usar o pêndulo com o poder da mente deles. Eu fiz um caderno das emoções, que é um bloquinho, né, simples, com a minha marca, que eu dou para que eles escrevam como é que eles estão se sentindo, para que registre desenhos, enfim. Ela perguntou aqui para a idade das crianças, a partir de 6 anos. Eu atendo a partir de 6 anos. Então, assim, dou um caderno de desenho, né, das emoções, que eu chamo para escrever como se sente, para desenhar. Dou muita pedrinha, né, eu compro pedrinhas assim, sabe? Essa aqui é a ametista, é uma pedra de transformação, de bom sono, vai ajudar você a dormir melhor. Sono é uma demanda muito frequente, tendo muita criança com questões de sono. Então, o sono vai ajudar você a dormir melhor. Põe perto de você essa ametista aqui, sabe? E assim vai, desse jeito. É muito fofo no caderno de emoções, Cristiane, muito fofo. Não tenho nenhum aqui, falha minha. Mas depois eu mando uma foto, se você quiser. Pequenininha, ficou a coisa mais fofa. Vem um caderno, dou num saquinho bonitinho, um caderno, um lápis, grafite com a minha marca também, e um marca-livro. Eu entrego para eles. Então, assim, sabe, a pedrinha, tudo coisa simples, né? Nada que tenha um custo alto. Tranquilamente. O pêndulo, eles amam o pêndulo. Sucesso, assim, total, né? Leva para a escola e quebram, né? Claro, porque uma pedra cai no chão. Aí eu compro de quantidade, assim, eu dou outro. Vou mandar a foto, Ciclida, obrigada. Eu mando para você. Pego os contatos com a Márcia e mando. Então, assim, reforço positivo, sabe? Para a criança ter esse lembrete do que ela trabalhou, né? Que ela fique sempre com aquilo na cabeça. Canetas, vamos supor, a gente trabalha identificando uma cor que faça a criança se sentir melhor, né? Qual é a sua cor? É amarelo? É verde? Enfim. E aí eu tenho canetinhas de todas as cores. Geralmente tem o que eles pedem, né? Aí levam uma caneta, sabe? Para lembrar daquilo também. Então, muito reforço positivo. Eu faço e recomendo aos pais que façam, sabe? Sabe aquele, sono, por exemplo? A mãe que tem um anjinho de quando era criança. Põe um anjinho no quarto do filho. Esse anjinho aqui me ajudou a dormir, vai cuidar de você também, né? Vai ajudar a proteger você também, né? Enfim. Eu tenho no quarto dos meus filhos, por exemplo, alguns santos, né? Tem o São Joaquim, Santa Terezinha. Então, eles estão aqui lá, protegem vocês. Tem potinho de pedra de proteção também. Aí tem lá a ametista, o quartzo rosa, que é a pedrinha do amor, a pedra da lua, que também é boa para dormir, sabe? Então, assim, eu faço isso. Eu falei no começo. Não há nada que eu recomende que eu use com as crianças que eu não use comigo, entendeu? Com os meus filhos. Gagueira, não atendi gagueira, eu digo com adulto, não com criança. Mas sim, pode ser tratado, né? Por que não? Por que não seria? Sim, pode ser tratado, Gilson. Então, eu falei de reforço positivo, muito. E uma outra parte que eu amo, né, desse trabalho de crescimento emocional, a partir da hipnoterapia, é o entendimento de que eles têm, né? Todos temos um lugar de muita paz dentro de nós, onde a gente pode se refugiar, né? Uma mente poderosa, né? Eu falo muito de mente poderosa para eles, desde sempre, né? Nunca se esqueça da mente poderosa que você tem, né? Você é uma mente poderosa, tem uma mente poderosa. E de ter um lugar de paz, para onde eles sempre, né, podem voltar para se sentir bem. Por isso que eu ensino a se hipnotizar, né? Ajuda a encontrar esse lugar de paz, né? A gente nomeia, né, esse lugar de paz que eles têm dentro deles, que todos temos, claro, dentro de nós. No HipnoKids, esse lugar de paz chama-se Centro Interno Dourado, né? Assim que a gente aprende. Mas cada criança nomeia como quer, né? Tem um menino agora que é uma graça, que eu estou atendendo, e ele chama da Nárnia Pessoal. É a minha Nárnia Pessoal. Lindo, né? Então ele vai lá para a Nárnia pessoal dele, que é o lugar em que ele fica em paz, né? Não entendeu o nome do quê? Não entendi. Cristiane, bom, depois ela vai falar, a gente fala. Que nome? O nome do lugar de paz é o Centro Interno Dourado. A gente aprende no HipnoKids, na formação, que esse lugar de paz que todos temos dentro de nós chama-se Centro Interno Dourado. Mas as crianças nomeiam, né? Cada um nomeia livremente. Eu estou com um menino agora que eu falei, que quis chamar o Centro Interno Dourado dele,
é lindo mesmo, de Nárnia pessoal. Então, ele vai para a Nárnia pessoal dele, que eu achei uma graça. Então, um lugar de paz também, usar muitos recursos que a criança traz, né? Como eu falei do caso da vacina, né? Que o Luffy salvou a minha vida, ao dizer que a maior liberdade é não ter medo. E é verdade, né? Pensar que pode ser mais líquido que a gente não ter medo na vida, né? Nada, né? Nada é mais libertador do que isso. Do que a gente se permitir seguir, fazer, enfim. Eu ensino para eles desde sempre isso também. Mais um reforço positivo. No final, eu escrevo um texto, né? Um texto carinhoso, né? Como se fosse uma crônica, um texto bonito, escrevendo o processo, contando como é que a criança chegou e como é que ela saiu, né? Aí no final me despeço, é uma cartinha para a criança, deixo um beijo e falo assim, que é um prazer para mim, e é de verdade, ter feito parte de alguma forma do seu processo de crescimento pessoal. E aí eu plastifico, né, para não amassar, porque a folha de papel ia ficar ruim em 30 segundos. Mas eu plastifico e entrego, né, para a criança, que pode depois se enquadrar ou guardar sem amassar. Eu mando o arquivo digital para os pais depois, por e-mail, por mensagem, e dou na mão da criança o papel plastificado com esse texto. Ah, é o máximo, né? Porque eles adoram, né? Eles se empoderam ainda mais. As mães todas choram, né? É muito bom, eu adoro. E fica para a família, né? Fica aquele registro, assim. É bem bonito, bem bonito. Ah, eu amo atender todo mundo, né? Mas criança principalmente. Eu falei no começo, né? Eu atendo principalmente mulher e criança. Nas minhas comunicações eu nem falo de homem, né? Mas vem, né? Os que vêm, se vieram, porque tinham que vir, né? Enfim, minha missão, tenho que vir, eu atendo. Eu não vou dizer, vai embora porque você é um homem, eu não vou atender você. Não, atendo. Mas o foco do meu trabalho, né? Eu direciono meu trabalho para atender mulher e criança. Então, eu faço, né, esse texto no final. E eu falei que ia falar um pouquinho também de trabalhar com o que vem na hora, né? Você tem que ser sensível para trabalhar com criança, né? Tem que ser flexível, tem que ser ligeiro. Por exemplo, eu estava com uma menina, né, cuja a demanda era brigas com o irmão, muito ciúme do irmão. Aí, na hora da sessão, ouvindo ela falar, me veio o estalo, não, eu vou usar comunicação não violenta aqui. Eu vou ensinar para ela, né, a comunicar que ela não estava mais, que ela se incomodava quando o irmão queria estar com ela, pegar no pé, enfim, como querem os irmãos mais novos, sempre estar junto dos mais velhos, né, às vezes incomodam. Eu vou usar a CNV, comunicação não violenta. Eu também sei o que eu estou fazendo, né? Era uma criança, tinha 9 anos já, 9 ou 10, talvez 10. E uma menina, né, muito madura, enfim. Eu sabia que eu ia falar e ia ser compreendida. Claro, né, que eu simplifiquei o conceito, né? Não é simples usar a comunicação não violenta. É um trabalho para uma vida inteira, né? A gente nem sempre consegue usar, né? Que lê, que estuda, que quer, que busca isso, nem sempre consegue usar, nem sempre, né? Nem sempre, não é infalível. Ainda mais com a criança. Mas eu expliquei simplificadamente, ela anotou, ela escreveu linda, né? E começou a usar em casa com o irmão dela, né? Quer dizer, ela vai levar para a vida dela isso, né? Quando ela casar, ela vai conhecer a CNV, vai usar, né? Por exemplo, com o marido dela. Eu tenho muito esse cuidado, de deixar com eles técnicas, reforços positivos, consciências, que eles vão levar para a vida, né? Que vão além do tempo do processo. E surgiu. Eu nunca pensei explicar a CNV para uma criança numa sessão. Mas na hora veio, né? Eu ouço, né? Estou conectada com a minha intuição, com a minha sensibilidade, e foi ótimo, foi muito bom. Depois a mãe relatou que foi muito boa, foi muito bom, né? O efeito da terapia, né? Ela tem, sim, ainda as questões com o irmão dela, né? Quem não tem, né? Quem tem irmão e não tem questões, né? Tem 44 anos, 2 irmãos, eu tenho questões com meus irmãos. Então, eu compreendo as crianças que têm 9, que eu atendo, que têm questões com seus irmãos, né? Vamos lá, vamos ter a vida inteira, mas como vamos lidar com isso? CNV é um caminho, né? Entre outros que eu passei para ela, assim, né? Muito bom. E eu tenho os meus companheiros de trabalho, né? Ah, outra coisa que eu queria falar vir aqui da minha cola, do que vem, né? De você ser sensível e ser criativo. Uma outra menina, questões de escola, né? A gente acha que escola é idílico, né? É tranquilo, é aprendizagem, é diversão. Mas, gente, não, né? Não. Escola é mundo cão. Tem muita coisa que vem da escola. Normalmente, né? Menino
menino, já respondo, Marcel, menino bate, né, porrada, tem muita porrada, e menina, qualquer escola, tá? Tendo crianças das mais variadas escolas, estou em São Paulo, né, a maior cidade do país, uma das maiores do mundo, e assim, os relatos são bem parecidos, então é coisa de escola, tá? É comum que isso aconteça. Muita porrada, muito menino que bate, e menina tem o jogo, né, enfim, normalmente, o jogo psicológico. Ah, sua mochila é feia, seus cadernos são horríveis, não são como os meus. Ah, porque o meu cabelo é que é o melhor cabelo, que é assim. Então, teve uma menina que eu fiz, vem cá, traz sua mochila, vamos ver sua mochila. Ah, eu quero ver o seu estojo. E ela trouxe, né, na sessão seguinte, a mochila dela da escola completa. Então, a gente abriu o estojo, né, a gente viu, né, eu validei, né, as canetas dela, o estojo dela, o caderno dela, né. Ah, fulana que fala da sua mochila, do seu caderno, do seu estojo, né, precisa ampliar as ideias dela, olha aqui e tal. E que chato seria se todo mundo tivesse a mesma mochila, o mesmo estojo, os mesmos cadernos, né. E você vai trabalhando, né, vai ressignificando. Teve outra vez que me ocorreu levar uma sessão me deu o gancho para outra, né? Que me ocorreu levar. A criança tinha que entender, né, o ponto de vista de outra pessoa, né? E levar dois sapatos, né? Que vem da expressão do inglês, né? In your shoes. Quer dizer, para você entender o ponto de vista de alguém, você tem que usar os sapatos que aquela pessoa usa. Então, eu levei um sapato pequenininho e um grandão, né? Um que era muito pequeno para a criança e outro que era gigante, que ela não ia conseguir andar, né? E ela usou os dois, sabe? Isso foi muito bom também. Então, enfim, acho que trabalhar com criança é ter sensibilidade, flexibilidade e liberdade para, né, ir além daquilo que você aprendeu, né? Da técnica pura e simples e como eu falei, ajudar a entender o que é emoção, ter escutativa, ter acolhimento, ter empatia, né? Para ir conduzindo desse jeito. Márcia perguntou como é que eu uso criança com ansiedade. Olha, como todas as outras demandas que surgem, né? É entender de onde vem a ansiedade da criança e ressignificar, entendeu? E daí isso é um novo significado, ajudar a encontrar a paz entre você. Atendi muita criança com ansiedade, ansiedade mesmo, sabe? Igual adulto tem ansiedade, a criança tem ansiedade igualzinho. Sudorese, coração acelerado, vou morrer, levar para o hospital, desse jeito. E atendi bastante. E é muito bom. Elas vêm assim, quem quer sentir ansiedade? Ninguém quer ter essas crises, né? E elas vêm muito prontas. Elas vêm, ansiedade é uma demanda assim muito recomendável. É um retorno muito bom para terapia para criança com ansiedade. É excelente, sabe? Vai, a coisa vai que vai. Porque eles vêm com vontade, em primeiro lugar. Eles não querem sentir aquilo de novo, aquele desconforto outra vez. Então, eles vêm prontos, né? Regressão à causa, né, com os maiores, ressignificação, né, que é o processo clássico de atendimento, e muito reforço positivo com os menores. Mas, como eu falei, é um retorno muito bom, que eu costumo ter com ansiedade com criança. Até me lembrou uma história bonita, ansiedade, vou compartilhar. Eu ia começar a atender uma menina que estava tendo crise de ansiedade. Eu só havia conversado com os pais, fiz a primeira sessão com os pais, uma família maravilhosa essa, inclusive. E aí, agendamos para a semana seguinte a primeira sessão com a menina. E aí, depois da sessão com os pais, a mãe me relatou que ela tinha tido uma crise e tal, mas não tinha começado ainda o processo com ela. E me veio uma coisa assim, me veio uma intuição, isso atender a criança, não tinha visto a criança ainda, ia ser na semana seguinte. Eu sou benzedeira, eu nem costumo falar muito disso, né? Aí eu vou numa live e falo, né? Mas enfim, eu não falo pros discreta, né? Só falo numa live que eu sou benzedeira, mas enfim, eu não conto para meus clientes, até para não misturar as coisas, porque o benzimento, como eu aprendi, ele não pode ser cobrado, né? É um ato de boa-fé, não se paga para o benzimento. E como a terapia é paga, eu não posso misturar as estações, então eu nem conto. E nem contei para essa mãe. Mas eu falei, olha, quando ela me relatou a crise, né? Fica tranquila, vamos começar um processo, tá? A sessão já é semana que vem. Mas me veio assim, sabe, tipo, só para meu ouvido, manda essa mãe benzer essa filha. Aí eu fiz, olha, né, para a mãe, eu tenho aqui um roteiro, né, de benzimento, em que as mães podem benzer os filhos. Você quer? Para você faz sentido, para sua família faz sentido o benzimento, tá? Para se não fizer, ok. Não, a gente adora o benzimento aqui, ela falou. E você não sabe, na hora da crise ela me pediu que a benzesse. Demais, né? Eu fiz, gente, né, tipo, faz, né? E a mãe passou a fazer isso, assim, sabe? Depois morreu o assunto, né? Claro que na sessão eu não falo de benzimento, enfim, nada.
Mas, assim, eu fiquei muito feliz, né? Porque veio uma coisa para mim muito forte, eu não tinha nem visto a criança ainda. E a mãe falou que ela pediu. Eu falei, gente, tipo, sempre que o anjo estoprar aqui, eu vou falar, né? Eu vou falar para os pais as coisas, eu vou recomendar, né? Mas eu sigo, né? A exceção das lives, eu sigo falando que eu sou benzedeira. Deixa eu ver aqui, alguém comentou alguma coisa. Ah, Márcia, tem muita criança, aceitar o irmãozinho. Sim, sim, sim. Sim, não é simples, gente, não é simples. Crianças têm a... Imagina, Marcel, por nada. Crianças têm seus dilemas, seus desafios, sabe? É muito justo, né? A gente julgar que as questões das crianças são menores. Porque, na verdade, acho que é mais profundo ainda, né? Assim como o ciúme do irmão, né? O terror noturno, xixi na cama, sim, muito, acontece muito, muito comum, né? É um clássico, nasceu irmão, xixi na cama volta. Sim, território, né? Território. Olha que do meu espaço aqui. Estou dizendo que é simples para uma mãe, né, pelo puerpério com um bebezinho dar conta do outro, não, né? Não. Mas vamos lá, a vida é feita de desafios, vamos achando os caminhos, a melhor forma de integrar, enfim. Atendo muito também criança com demanda com o irmão, né? De entender o novo modelo familiar, a chegada, né, da outra pessoa, sim, mexe muito. O que eu estava falando é que, assim, muita gente, né, não vê criança como gente, né? Como ser humano, né? Não vê, não vê. Há muito pouco tempo, que é um absurdo, né? Aquela coisa, você tem um pediatra espanhol maravilhoso, não sei se vocês conhecem, chamado Carlos Gonçalves, que ele fala muito da criação com apego e da importância do respeito nas crianças. Ele fala, se está no restaurante, você obriga o seu amigo a raspar o prato, ele vai jantar com você, ele não quer comer tudo. Você fala, não, você tem que raspar o prato? Por que criança tem que raspar o prato? Tem que comer o que a barriga aguenta comer. Enfim, é isso. Tá aqui, tá ali, comeu o que tinha que comer, tá ok? Ok. Não vou obrigar a forçar o prato. As questões não são menores, né? Porque elas estão vindo da criança, são seres humanos, são pessoas, assim. Há muito pouco tempo eu ouvi de uma pessoa muito próxima, olha, daqui a pouco você não vai mais conseguir controlar eles. Eu falei, gente, educação é sobre controle, né? Tipo, não é sobre controle, né? Eu, como mãe, eu tô na vida dos meus filhos para amá-los, orientá-los, sim, guiá-los, acolhê-los, né? Eu sou uma figura de autoridade, sim, eu sou, mas não é sobre controlar. É, na minha visão, né, de mãe, terapeuta, é sobre guiar para o mundo, né? Conduzir, né? Ser a margem do rio deles. Mas controlar a mim mesma, é um caminho para a vida inteira também, nem sempre é simples. Como é que eu vou controlar um outro, né? Não coloquei no mundo para controlar um robô, uma pessoa, né? Um ser humano. Então, tem muita gente que esquece que criança também é gente, né? Sabe? Então, assim como a educação em casa, ao meu ver, não é sobre controlar, a questão, como é que se diz, em terapia, né? Voltando a falar a vincular com o crescimento emocional, também não é sobre controlar, é sobre ensinar a lidar, né? Tudo eu falo para os meus filhos, assim, é aprender a lidar. A vida é uma questão de aprender a lidar com aquilo que se coloca, né? E todo dia é uma coisa diferente, né? Todo dia é um desafio diferente. Então, a base tem que estar aqui para a gente respirar, achar o nosso lugar de paz, entender que é normal que a gente se sinta como a gente se sente, e aí, vamos lidar com isso de forma, entendeu? Desse jeito. Que apanho, até que idade atendo criança? Bom, eu atendo... Ai, obrigada, Cristiane, muito obrigada. Eu amo o que eu faço, é por isso que você está impressionada, enfim, porque eu amo o que eu faço. Muito obrigada pelo elogio. Até que idade, olha, acho que a pessoa mais velha que eu já atendi tinha 70 anos. Então, dos 6 aos qualquer idade que você trouxer, não tem... Eu também atendo adulto, né? Então tudo bem, sabe? Criança e adulto. Mas já atendi adolescente, vai. Você perguntou, 6 anos já atendido, 6, que é a idade mínima, até adolescentes, até 16 anos. E depois adulto, mas não tem limite realmente. Somos todas, estava falando com o pessoal aqui antes de começar a live, de entrar no ar, somos todas crianças, né? Todos temos dentro de nós, hoje é 12 de outubro, uma criança, né, com as suas feridas da infância que tem que ser olhada, né? Claro, claro, cuidada. Que apanha dos pais. Sim, eu nunca atendi, né? Felizmente, pode acontecer, tem que estar pronta. Nenhuma criança que tenha sido espancada, né, pelos pais. Já vieram, né? Algumas cujos pais falavam, né? Achei engraçado, a mãe falou para mim uma vez assim, eu não quero que ele, né, o pai bata, que só eu bata. Achei engraçado, assim, acho que ela pensou que, eu bato mais leve, sei lá, enfim. Então, obviamente, eu converso sobre bater, né, não se pode, né, meu ver,
educar batendo uma criança. Eu sou totalmente contra isso. Eu falo com as famílias sobre isso, mas como eu nunca peguei ninguém que tenha sido, que tenha apanhado, que apanhe rotineiramente, que tenha apanhado severamente, eu nunca tive essa questão tão aprofundada para olhar. Mas eu falo, né, sobre o bater e oriento, né, claro, a não bater. Até foi muito engraçado, bater me lembrou uma história que não foi atendimento, foi pessoal, mas acho que é bom compartilhar. Eu sou de Maceió, né? Daí no sotaque. Moro em São Paulo há mais de 20 anos, há 21 anos, mas eu sou alagoana de Maceió. Então, eu estava em Maceió de férias com os meus filhos no meio do ano, andando pela rua e tinha uma mulher batendo assim, né? Eu via que era leve, né? Eu senti que ela achava que estava educando a filha dela ali naquilo. Ela pegou uma havaiana, estava de chinelo, e bateu assim um pouco na filha. E ela falava muito alto. Não, porque você tem, como é que era? Você vai, não vou lembrar qual era o verbo, mas tipo, você vai se dar mal, não foi se dar mal, ela falou outra coisa. Até uma expressão meio nordestina, assim, que eu não vou lembrar. Se você continuar me desrespeitando, né, não fazendo o que eu mando. E ela falava, ela queria, eu percebi que ela queria mostrar, né, o entorno, sempre de Maceió isso, meio no centrão. Ela queria mostrar para todo mundo que a filha tinha sido rebelde e que ela estava controlando. Muito pequena, devia ter uns 3 anos a menina, assim, pequenina. Eu vi, passei assim, me deu aquela coisa, né? O que é que eu faço agora, né? Eu paro e falo alguma coisa, mas eu senti que era bem leve, que ela não estava machucando a criança. Não pode, claro, nem se for muito leve, não pode. Mas eu senti que era hora de segurar a onda, seguir em frente. Eu observei e vi e tal, segui em frente. Muito choro, né, da criança, a mãe falando e tal. Aí entrei num café, né, lá no centro, e quando eu estava no caixa pagando meu café, quem brotou do meu lado? A mãe com a filha. Eu não acredito, nem vi que essa mulher chegou aqui, né? E ela conversando com o rapaz do caixa, apoiando, não, tem que bater e tal. Ela fez para mim, virou para mim, né, que estava quieta no meu canto, falou, não é, moça, a gente tem que bater de vez em quando? Eu fiz, não, né? O universo queria que eu conversasse com ela, não é possível, né? Não é possível. Eu fiz, olha, vou te falar uma coisa. Em primeiro lugar, eu entendo você. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eu sei que a gente sai do sério, que não é simples lidar. Eu entendo assim, eu não estou aqui julgando você, ok? Sou mãe, como você é mãe, por favor, entenda que eu não estou aqui julgando você. Mas eu trabalho com criança e eu sei que bater não é o melhor modo de educar a sua filha. Em primeiro lugar, ela vai aprender, né, a reproduzir isso no futuro. Ela vai se sentir desvalorizada. Eu fiquei falando com a mulher. E a mulher foi maravilhosa, assim. Eu fiz, olha, você consegue me entender? Ela fez, sim. Era uma pessoa muito simples, né? Eu via que era uma pessoa muito simples, mas que ela entendeu aquilo e foi bom para ela ouvir. Ela vai pensar, né? Eu falei um pouco de técnica para ela, de como segurar a onda na hora ali, conversou um pouco. Mas foi bom, né? Porque eu passei, porque eu vi, eu quis falar, senti que não era a hora e a mulher brota do meu lado no caixa do café. Eu nem vi essa mulher entrar. Acho que ela se materializou ali de algum jeito, porque eu tinha que falar com ela, sabe? E foi lindo como ela me ouviu. Mas eu tive todo cuidado, né? Não estou julgando você. Eu sou mãe como você, eu entendo perfeitamente o que você está sentindo. Eu sei que não é simples, mas assim, eu achei lindo o modo como ela me ouviu. Ela fez, não, muito obrigada, de jeito nenhum, sabe? Ela não ficou, a gente teve uma troca de mãe para mãe ali, né? Ela não ficou chateada com a minha fala, pelo contrário, né? Ela recebeu, né? E eu sei que ela pensou no assunto, eu sei. Eu senti na hora que ela ia levar, né, para a vida dela aquelas reflexões todas, assim, sabe? Foi muito bom. Mas enfim, isso foi no meio da rua, né? No centro de Maceió, não teve nada a ver com os atendimentos. Vamos lá. A Marinês pergunta, algumas meninas que vêm na situação, elas regridem, postura bem infantil. Não, nunca peguei nenhum caso assim, não, de regressão quando eu menstruou, não. O que tem sido muito comum é puberdade precoce, né, atualmente. Muito comum, muito comum. Eu não sei se tem a ver com a alimentação, né, tanto hormônio na comida que a gente come, se tem a ver com a adultização, né, mesmo, né, com a pressão sobre as crianças. A gente vive num mundo muito ansioso, né? Vivemos tempos muito ansiosos. É muita exposição, é muita cobrança, né? É muita foto, né? É muito, coloquei a foto, ficou boa, teve like, sabe? Eles sabem, né, o que é isso, eles têm acesso, eles veem as coisas. É muita pressão. Talvez, né, enfim, isso colabore. Mas eu nunca atendi nenhuma menina com essa demanda, não. Regrediu porque menstruou, eu nunca atendi, realmente. Crianças com problemas de aprendizado, do mesmo modo.
descobrindo, né, enfim, o que é que na mente da criança faz com que ela tenha essas dificuldades, enfim, e trabalhar em cima, né? E trabalhar em cima. Muito reforço também, sabe? Muita técnica, né? Muito reforço positivo para que eles possam lidar. Identificação, ressignificação e técnica, né? Muita coisa, muita técnica. Ah, sabe o que eu não falei? No final, eu também escrevo que eu faço para ajudar a família, né, a seguir dando suporte ao crescimento emocional da criança. Eu faço um relatório com as linhas gerais, né? Pelo sigilo eu não conto o que a criança me fala, mas com as linhas gerais daquilo que eu trabalhei, né? Ah, trabalhei autoestima, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E dando dicas. Aí eu deixo livro, eu deixo técnicas, né? Faço recomendações variadas para que a família siga acompanhando a criança em casa. Né? Acho bem fofo fazer isso e importante, né? Também. E não estou aqui comigo, né? O meu arsenal de trabalho, mas tem tudo, né? Tem brinquedo, né? Tem bicho de pelúcia, tem muito livro sobre emoção. A gente pode ler livros sobre emoções, né? Na minha sala. Tem o pêndulo, né? Claro que eles adoram. Eu tenho o aspirador de pó das emoções, sabe? Que a gente usa para tirar o que está ruim, né? Na gente, colocar uma programação nova, né? Ah, ok. Qual é a cor dessa raiva aqui? Vermelho. Tá, pega aqui o aspirador. Vamos tirar esse vermelho? Vamos. Passamos 3 vezes o aspirador na cabecinha, né? Onde é que fica a raiva? Na cabeça, no coração, no peito, enfim, tal. Ok. Vamos colocar uma cor nova aqui? Vamos. Qual pode ser essa? Amarelo. Programa aqui o aspirador. Sucesso, sucesso, eles amam. Eles programam, ligou, vou colocar a programação nova aqui, tudo amarelo. É aí que eu tenho o gancho da canetinha amarela para a criança, entendeu? Ela leva para lembrar do amarelo que ela colocou, né, né, é um sucesso. Uma coisa tão simples, né? E é uma técnica muito simples. Mas o aspirador de pó das emoções é um sucesso, assim, total nos atendimentos, é muito bom. Então, tem isso. Outra pergunta, Márcia. Ah, bullying na escola. Nunca tive contato com a escola, já atendi muito bullying. Nunca cheguei a falar com a escola. Até nesse momento, eu me coloquei à disposição, não é bullying, é outra demanda, mas eu me coloquei à disposição, né, da mãe, né, caso a escola queira conversar. Mas se eu for falar com a escola, vai ser a primeira vez que eu falo. Nunca precisei falar com a escola, né? Enfim, nunca teve essa necessidade. Mas bullying é puxado também. Mas também tem técnica, tá? Também está contemplado no, no HipnoKids. Também tem um retorno muito bom mesmo. O que mais que eu não falei? Bom, a terapia com hipnose é tão recomendada para as crianças por quê? Porque ajuda, né, para o crescimento emocional, por quê? Porque ajuda a entender a emoção, a validar a emoção, a se acolher, a encontrar dentro de si, né? Enfim, eu explico que está tudo na mente, né? Que as respostas todas e as saídas todas estão aqui dentro. Eu vou ensinar você a acessar isso, né? A fazer a sua programação mental. Então, por isso que é tão efetivo, né? Que é tão bom, e porque é direto ao ponto, né? A gente vai cuidar da ansiedade, a gente vai cuidar do bullying, né? Então, é uma terapia breve, né? Feita em poucas sessões e com retorno muito efetivo. Na 99% dos casos, o retorno é muito bom, né? Eu falo para os pais, não, a minha ideia é trabalhar com ele, com ela, essas 4 sessões, e que ele saia dessas 4 sessões pronto para lidar com isso ao longo da vida. O que acontece muito, que eu acho a coisa mais fofa, é que depois, muito depois, 1 ano, 2 anos depois, a criança querer conversar. Ah, eu quero conversar com a Isabela. Tá bom. Aí o pai traz, a mãe traz, enfim. E eles querem continuar falando da vida, enfim, tá. Né? Aquela escutativa lá, né? Aquele acolhimento. Então a gente ouve, sabe? Repassa algumas coisas, ensina alguma coisa nova, alguma técnica nova, mas fora da questão, entendeu? Não é voltar para trabalhar aquilo que ficou, porque quer uma rodada nova de acolhimento, mas assim, muito depois. E eu acho uma alegria, né? Ver crescendo, né? Ver as famílias, né? Se desenvolvendo, né? Ver o pai, ver a mãe, sabe? Fico muito feliz. E olha, e é importantíssimo, né, que a gente olhe, né, para a saúde mental dos nossos filhos, das nossas crianças, né, para quem não tem filho, como eu falei, do afilhado, né, do vizinho, do irmão, do sobrinho, enfim, a criança que está perto de você, porque, como eu falei, vivemos tempos muito ansiosos, né, e são dados de pesquisa mesmo. Tem uma pesquisa canadense, eu fui pesquisar os dados mais novos ontem, foi do Canadá, a instituição que fez a pesquisa do Canadá, mas pesquisaram o mundo inteiro.
E 25% das crianças e adolescentes do mundo, no mundo, né, média mundial, sofrem com depressão. E 20% com ansiedade. É muita coisa. E quando eu falo ansiedade, é igual ao adulto. Tem diferença, né? É o suor, é o coração disparar, sensação de morte iminente. Ansiedade, gente. Ansiedade. Né? Crianças de 8, 9 anos. Né? Bem puxado. E tem um dado do Brasil, a Faculdade de Medicina da USP também, que é até mais alto, que fala que 36% das crianças e jovens brasileiros, aí foi Brasil, tiveram sintomas de ansiedade e depressão na pandemia, que foi outro vendaval na vida de todo mundo, né? De adultos e crianças. Penso eu não, eu tenho certeza que o impacto para eles foi pior do que para nós, porque estão em socialização. Criança precisa de espaço, precisa correr, precisa brincar, precisa gastar energia, né? Enfim, nós lidamos infinitamente melhor, né? Então foi puxado para eles. Mutilação infantil, como ajudar? De novo, é ir para Elaine, né? É ir para a causa que acontece nesse contexto da vida dessa criança que a leva, né, a se mutilar, porque o básico, né, claro, né, o básico, né, a questão é muito profunda, é muito ampla, é que as pessoas que se mutilam para quê? Para abafar a dor emocional. Se eu me corto aqui no braço, eu estou fugindo da tristeza que eu tenho aqui dentro, sabe? Por isso que eu me corto. Dói aqui para que não doa, né? Para eu esquecer da dor daqui. Então, de novo, é entender o contexto, né? O contexto e apoiar a criança, né? Com ressignificação e com técnica. Tudo que eu falei, né? Entendimento, né? Acolhimento, escutativa, ressignificação, técnica, muito reforço positivo. É assim que a gente ajuda. Não, Epinokids não é um livro, não, Janaína. Ele é um método. Chama... Se jogar em qualquer no Google, qualquer rede, você vai achar Hipnokids. É um método de formação de hipnoterapeutas para trabalhar com crianças, para atender crianças. Foi aquele que eu fiz, né? A minha formação para atender criança, né? A geral é na Omni, eu estudei na Omni, no Omni Hypnosis Training Center, e o Hipnokids também é vinculado à Omni, tá? É o método de formação para atender criança que a Omni oferece. E quem dá nessa aula é essa moça que eu falei, Bárbara School, ela é da Suíça, mas fala português, fluentemente, enfim, ela é um amor. Ela lançou, inclusive, o livro dela, de Hipnokids, mas não tem em português ainda. Ela lançou em alemão, então se você ler em alemão, você pode comprar, mas não tem em português ainda. Deve lançar, porque ela tem um público grande, né, aqui. Imagina, vou até perguntar para ela, imagina que ela vai lançar, mas ainda não tem. Gilson, celulares e redes sociais, agrava tudo. É horror. Imagina, por nada, Janaína. É um horror, Gilson, horror. É um horror. É um terror dos pais nesse momento, né? Porque é muito cômodo, concordam? Né? Você deu aqui na mão, tá aqui, né? 5 horas, você tá aqui, né? Livre para ver suas coisas, para descansar, para não ouvir mãe, né? A cada 30 segundos. É muito cômodo. Mas, né, onde está escrito, quem falou que educar era uma questão de comodidade? Ninguém, né? Ninguém. Então, assim, mas eu entendo os pais, enfim. Mas tem que lutar contra isso, né? Na minha casa, a regra, antes da pandemia, era 1 hora de tela por dia. Pós-pandemia, que a coisa bagunçou, né? Aqui também bagunçou na pandemia, teve muito mais do que isso. E agora é 1 hora e meia tela por dia. E eles podem escolher esse tempo, né? Celular praticamente não pegam. É basicamente TV, né? Desenhos YouTube, né? Agora muito YouTube. E ganhou um tablet agora. Agora, meu filho fez 8 anos agora, no fim de setembro, e ganhou, né? Dos avós de presente um tablet. Então, agora ele também usa. Ele começou agora, né? Com 8 anos, já entra na era dos jogos. Está jogando agora coisas. Então, eles podem ficar, né? Os dois podem ficar até 1 hora e meia por dia, tempo contado, né? Marcado, é isso. Vai desligar, tem reclamação? Tem. Né? Eles querem me matar. Quando eu falar que tédio, mamãe, eu fiz tédio, é ótimo para as crianças. Que maravilhoso ter tédio. Que aí você vai criar, né? Vai pro tédio, vai, perfeito. Né? Enfim, ai, que chato. Mas 10 segundos já está fazendo alguma coisa. Já está brincando, sabe? É você segurar a bucha da reclamação quando você tira. E eles entenderem, né? Eu falo muito agora, eu estou criando seres humanos, não zumbis. Acabou, não vai ficar. Você não é um zumbi. E você veja, hoje ele ganhou também de presente da criança, né? Meu filho ganhou, os meus pais mandaram
morou em Maceió, mandaram pelo correio o Capitão Cueca, né? Os 3 primeiros livros do Capitão Cueca. E nessa hora que desligou o tablet, fiz, não, agora parou, né? Já deu, já usou aqui 1 hora, ok, parou, vai relaxar um pouco, né? Vamos sair, vamos almoçar fora, na volta é que vai ter alguma coisa. Então ficou um intervalo aí até se organizar, sair de casa, 1 hora e pouco, assim, 1 hora e meia até sair de casa. E ele pegou o Capitão Cueca. Ele está na página 52 do livro já, do primeiro livro. Maravilhoso, né? Tá orgulhoso. Fez, olha aqui, falei 1000 vezes, reforcei, né, positivamente. Que bom, que orgulho de você que está aí, que está lendo, sabe? Quis levar para o passeio o livro, né? Vai lendo no caminho, disse, claro, leve o Capitão Cueca, vai lendo. Mas você vê, com o celular na mão, ele teria lido 50 páginas do livro? Não. Então tem que segurar a puxa, dizer, olha, acabou, acabou. Você vai ter a critério da família, né? 1 hora e meia, eu passo orientações, né? Mas eu falo para todo mundo, a família é soberana, né? Quem sou eu para dizer aos pais, né, como é que eles devem educar seus filhos? Mas eu oriento. Olha, estou achando que tem muita tela aqui antes de dormir, pode interferir no sono. Então vejam, avaliem a rotina de vocês, vejam como livremente vocês podem trabalhar melhor isso, sabe? Eu dou as bases, eu passo a informação técnica, a orientação. Mas, de novo, quem sou eu para impor uma rotina para um pai e para a mãe? Não vou entrar nessa, entendeu? Não vou fazer isso, sabe? Por exemplo, eu tinha um menino que ficava somente à noite, ficava assim, ele jantava e ficava com o tablet assim umas 3 horas, né, antes de dormir, né? Enfim, mas olha, considero, né, que pode agitar e vou explicar tecnicamente por que não era bom a tela aqui, né? Ativa os sentidos, tal, mas desregula a gente, atrapalha o sono. É isso que eu faço, né? Mas eu permito que a família livremente estabeleça a sua rotina, né? Enfim, a Márcia Super Nene, Cantinho do Pensamento. Sim, eu até tô revendo também na minha vida isso de... Eu nem falo mais castigo, né, para os meus filhos, eu falo de consequência daquilo que eles fazem. Mas até a consequência eu tenho revisto, que fala no Super Nene, do pensamento, que a criança podia pensar, podia associar, né? O pensar, né, a uma coisa ruim. Ah, eu fiz uma birra, então eu vou ter que pensar. Pensar é pesado, pensar é ruim. Pense que faz algum sentido. Eu nunca usei cantinho do pensamento, nunca tive. E eu prefiro falar, né, não pensar, não refletir, sabe? Refletir. E pedir muito, né, assim, que se reflita sobre como você pode fazer diferente da próxima vez, sabe? Então, assim, né, na minha casa, né, nos alimentos, porque eu não educo as crianças, né? Eu tô aqui para apoiar, eu não para educar. Quem educa é o pai e a mãe, como eu falei, eu permito que a família seja, né, soberana em relação a isso. Mas com os meus, eu falo muito de consequência, né, dos atos deles, e peço muito que reflitam sobre o que eles podem fazer para que aquilo não volte a acontecer, sabe? Aquela situação não se repita. O que é que você pode fazer? Mas sim, eu acho que faz sentido, né? Faz sentido. É de se ver, realmente. Se colocar para pensar não é muito pesado, né? Enfim. Mas, né, são 21h57. O que eu quero deixar claro é que sim, a hipnoterapia, né, com crianças é um caminho belíssimo para o fortalecimento emocional, para o crescimento emocional. E é um processo assim que é feito muito junto da família, né, realmente, com muita orientação para a família, com muita troca, com muita informação, muito diálogo de verdade. E é lindo de se ver, é lindo de se ver. É direto, né? Direto, reto, direto ao ponto. Tem um retorno muito bom, realmente muito bom, para as questões mais variadas que se puder imaginar. E para mim, como hipnoterapeuta, é sempre surpreendente. Eu tenho que ir pronta, né? Para jogo, para tudo, assim, para usar Excelente. a comunicação não violenta ali, se precisar, sabe? É isso. Ah, muito obrigada, Márcia. Eu fico muito feliz. É real, assim. Gosto muito de atender criança, muito. Não sei se um dia eu vou caminhar para isso. E eu não sei. Para só focar, não sei. Estou deixando a vida seguir seu fluxo, assim. Mas Mas é é lindo. especial, né? Eu achei lindo. Acho que está todo mundo aqui encantado, hipnotizado, na Ah, verdade, obrigada, querida. porque foi uma verdadeira aula e muitas toques, muitas dicas, né? Você colocou de uma forma tão fácil atender criança e olha, tem muitos terapeutas que
tem verdadeiro pavor de atender crianças. Eu sei disso, né? Mas realmente você colocou. Acredito que a sua sensibilidade, na verdade, contribui muito para isso. Você realmente tem uma sensibilidade muito bonita que faz com que veja, né? Porque o terapeuta, ele, na verdade, ele tem que ter isso para todos os atendimentos, né? E a criança, ela é um desafio para alguns terapeutas, porque é uma sensibilidade, eu acho que até muito maior, né? Mas muito bonito. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, nós já vamos para o encerramento final. Eu vou pedir. Só queria falar uma coisa, muito obrigada mesmo. Eu vou pedir, sim, que você fale as suas redes sociais, que você Sim, faça a sua finalização, fique à vontade. Obrigada, Cristiane, obrigada, Mel, muito obrigada. Pode passar suas redes sociais, por favor, se possível, falar, porque no Spotify, apesar que o Spotify agora tem imagem, né? Sim. Pode passar, por favor. Tá. O Instagram, né? @Isabela, Isabela com S, apenas um L, simples, @Isabela Barros Hipnose, tudo junto, né? @Isabela Barros Hipnose no Instagram. E meu site é www.isabelabarroshipnose.com.br. Não tem YouTube ainda, terei em 2023, eu vou estruturar isso. Mas já tem alguns conteúdos, uns vídeos curtos, os Reels, gravados no meu Instagram. Já tem muito conteúdo, né? Para criança no meu Instagram. E já vai poder, se quiser, colocar essa live também, que foi maravilhosa. Vou colocar, vou bombar e abalar, não se preocupe, eu vou divulgar muito. Muito bonito. Muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria de... alguém quer fazer pergunta? Não? Porque o pessoal foi fazendo pergunta no chat. Eu fui respondendo, sim. Isso, foi excelente isso. Muito bom. Agradecemos. Se eu gravo, você... Não gravo não. Não gravo não. Não, ninguém. Nunca gravei não. Não. A Cris perguntou se ela gravava as sessões, ela disse que não. Não. Mas então é isso. Eu agradeço muito a presença de todos. Por favor, sigam a Isabela. Vocês já viram que ela é maravilhosa. Entre em contato com ela. Ela tira muitas dúvidas. Ela vai ajudar muito a quem precisar, com certeza. Eu agradeço a presença de todos. E também peço que nos sigam. Sigo praticadamente nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no Facebook, no Instagram. Você nos acompanha. E se você for lá no link do Instagram, você vai conseguir, se você for terapeuta, acessar um ícone em que você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp como terapeuta e fazer parte do nosso grupo, da nossa comunidade. Gratidão a todos aqui presentes, pessoal maravilhoso aqui. Marcinha, Gilson, Mel, Josué, André, Janaína, Cristiane, Maria Inês, Serginho tá aí, Fábio Mouro, nosso querido, ele é de outro país e hoje ele está aqui nos prestigiando, porque o fuso horário é meio diferente. Jéssica, Maiara também, gratidão a todos vocês aí presentes, foi muito bom tê-los aqui. E até segunda, até a próxima live, né? Nós nos vemos. Boa noite a todos. E muito obrigada, muito obrigada, Cristiane, muito obrigada, Lília, muito obrigada a todos, de verdade. E eu quero fazer um curso para pais, Márcia, rapidinho. Eu penso em fazer um curso para pais, para usar os pais a usarem as técnicas simples, básicas, maravilhosas da hipnoterapia com seus filhos em casa. Eu penso mais nisso. Então acompanhe a Isabela, gente. Vai ter curso para pais, além de crianças. Né, Isabela? Imagina, mal posso esperar. É isso aí. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada. E ela com certeza vai voltar aí para uma outra live, uma outra reunião, trazendo outros temas, com certeza. Muito bem-vinda. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Então, até mais para todos. Boa noite. Um beijo, boa noite.